A gente traz justamente esse assunto da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é uma convocação rara, uma sessão especial de emergência da Assembleia Geral. 193 membros dessa Assembleia que vão discutir a invasão da Rússia, da Rússia na Ucrânia. Consertei aqui a ordem da frase. Essa reunião vai acontecer hoje e a votação do Conselho de 15 membros foi processual para que a Rússia não pudesse exercer o seu voto. 11 países, entre eles o Brasil, votaram a favor da sessão. A Rússia votou contra, enquanto China, Índia e Emirados Árabes se abstiveram. Vamos à opinião aqui de Thiago Anastácio, enquanto a gente acompanha. Thiago, já peço desculpas desde já se eu tiver de interrompê-lo, viu, mais à frente, porque a gente está aqui ouvindo a sua opinião e ao mesmo tempo com os olhos atentos na CNN Internacional, mas quero saber de você, qual deve ser o tom do Brasil? De que maneira o Brasil deve se portar, se posicionar nessa reunião da Assembleia Emergencial da ONU? Elisa, fomentando, sem dúvida nenhuma, a solução pacífica dos conflitos, mas também sendo rígido pelos instrumentos democráticos para que essa estupidez da guerra não avance mais. Principalmente no momento tão belicoso e tão arriscado, quando nós temos Vladimir Putin falando sobre armas nucleares e quando a própria Bielorrússia, ou Belarus, muda sua constituição para se afirmar um país nuclear. A Constituição anterior deles dizia-se um país não nuclear. O problema está aumentando, está sendo colocado um tempero grave nisso e o Brasil deve honrar a sua história diplomática nas Nações Unidas e principalmente dentro dessas conversas, sempre às portas fechadas dos diplomatas. Nós temos uma das melhores diplomacias do mundo, apesar de tudo. Nós precisamos agir nos bastidores da Assembleia Geral para que os países sancionem da forma menos gravosa possível, porque também não é do interesse do Brasil que tenhamos um break comercial e econômico ao redor do mundo, mas que pressionemos, sim, pelas vias diplomáticas, a Rússia, para que as agressões, a agressão unilateral da Rússia, vamos falar de forma clara, nessa tentativa de Vladimir Putin de novamente subir uma cortina de ferro da Rússia e também de um possível bloco que possa se desenhar contra não apenas o Ocidente, mas também contra o Extremo Oriente, Coreia do Sul, Japão, Austrália e todo o globo terrestre, para que essa nova cortina de ferro, de fato, não se sedimente e que nós não vivamos uma segunda Guerra Fria e que nós sabemos todo mundo perde. Em vez de nos unirmos, nós iríamos nos dividir novamente. O Brasil deve ser firme, o que é muito diferente do que o presidente Jair Bolsonaro acha que é neutralidade. Neutralidade, repito, ela é bélica, mas quando estamos falando da linguagem diplomática, o Brasil deve sim apoiar de forma firme sanções à Rússia, pelo menos para que se estanque essa sangria, para que essa estupidez da guerra seja imediatamente paralisada. Os atores estão em movimento, nós vimos aí, mesmo pelas suas palavras e também pelas notícias, que temos Índia, nós temos Emirados Árabes e nós temos China, todos se abstiveram de votar contra a Rússia, contra as sanções à Rússia, mas precisamos nos lembrar por quê. A própria Índia já teve problemas territoriais, lembre-se da Caxemira, anos atrás, onde batalhas foram travadas. Vamos nos lembrar também que a China tem um problema muito parecido com o que a Rússia tem com a Ucrânia, mas a China com Taiwan, onde existe sempre uma tensão bélica, com voos e também com navegações em águas que seriam águas seguras e ares seguros naquela região. Obviamente, como se comportará uma das maiores potências bélicas do mundo, que é a China? Os Estados Unidos, um dos seus principais parceiros comerciais, vejam que curiosidade, pressiona a China para que ela seja firme diplomaticamente contra a Rússia.
O que interessará mais a China? Manter-se como um dos protagonistas do jogo comercial internacional, porque a China é uma das maiores exportadoras de produtos para o Ocidente. Um isolamento nessa nova cortina de ferro incentivada por Putin faria a China se manter uma grande economia global ou iria diminuir a sua capacidade? Porque quando nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de poder nesses assuntos. O que a China fará? Mas será que a China tomará alguma atitude contra a Rússia, sabendo que a China vive essa tensão com Taiwan? Então, o jogo diplomático vive desses pequenos detalhes, não só conhecendo-se a história, como a história deve ser conhecida, analisando os problemas do hoje, mas também olhando para frente e para os interesses do próprio país. Então, a posição do Brasil deve ser de neutralidade bélica, porém de firmeza, doa a quem doer, para que as agressões se encerrem e a soberania da Ucrânia volte ao seu status anterior aos ataques. Agora, nós temos um problema também que é comercial. O presidente Jair Bolsonaro disse que os fertilizantes são sagrados. Não, fertilizantes não são sagrados. Nós poderíamos muito bem ter fertilizantes sendo produzidos em larga escala no Brasil, mas houve uma opção política de não fazê-lo e agora estamos com essa amarra junto à Rússia. Boris colocou maravilhosamente bem, a Rússia vive um dilema, ela é também exportadora e também compradora. É a ideia básica de algo que é comercial, de um país que compra e vende, está inserido na economia do mundo. Agora, nós temos um problema interno no Brasil também. Temos um problema grave. Quando falamos de fertilizantes, falamos de uma das grandes bases de apoio do presidente Jair Bolsonaro, que é o mundo do agronegócio, que já se divide um pouco, mas que, sem dúvida nenhuma, é de uma das suas bases políticas e eleitorais, principalmente no ano de eleição. Então, temos que fazer uma análise não apenas do contingente externo, mas também do contingente interno da política, porque não estamos numa situação fácil. Nós estamos falando agora de armas nucleares, de aumento de alerta e, Elisa, nós temos algo muito terrível. O óbvio que o grau máximo de terror vem pelas armas nucleares, mas nós temos outras armas capazes de causar estragos terríveis, como a que a Rússia tem, que é a chamada MOB, The Mother of All Bombs, a mãe de todas as bombas, que, para se ter um exemplo, se caísse aqui na Avenida Paulista, explodiria por completo toda a Avenida Paulista e região e todo o diâmetro ao redor dela. Um artefato terrível que também não deve ser usado, até mesmo em razão desse histórico tático da Rússia de uso de armas para a destruição de cidades e para o avanço dos seus tanques e das suas tropas, principalmente dos seus helicópteros, que no mundo de hoje nada mais são do que tanques de guerra que voam. Então, é um momento de grave tensão. O Brasil deve honrar o seu compromisso diplomático de diálogo, mas não se tornar um inerte diplomático, dentro de uma ideia bem pobre de que devemos ficar neutros. Neutros sempre, de forma bélica, mas sempre firmes na diplomacia, objetivando a paz. Citaste as armas, o armamento russo, e o mundo sabe muito bem disso, não é, Anastácio? E talvez isso justifique a não atitude de alguns países ou a alternativa por meio das sanções e por meio dessas punições que estão ocorrendo, porque o planeta inteiro sabe a potência bélica da Rússia e o tamanho do problema que seria reagir também com fogo, não é? Nós fomos criados, Elisa, num período da humanidade em que as armas nucleares, elas não só já tinham demonstrado o seu terror, vamos nos lembrar que foram os Estados Unidos que a utilizou por 2 vezes na Segunda Guerra Mundial, nas batalhas do Oriente, contra Hiroshima e Nagasaki. O horror ali foi demonstrado, mas o que acontece? Nós também aprendemos que as armas nucleares seriam um bom elemento de dissuasão, que não haveriam mais guerras,
porque armas nucleares existiriam e todos ficariam contidos. O problema é o uso delas e quando elas estão na mão de pessoas que pensam no próprio umbigo, são autocratas, não são democratas, que prendem pessoas que falam em paz. Aí nós ligamos o alarme da sanidade e devemos ficar atentos. Mas, repito, o instrumento é, sem dúvida nenhuma, as Nações Unidas. É a via diplomática. É honrarmos a nossa tradição e a retomada dessa tradição, que sempre foi uma das coisas mais belas que tivemos. Uma pena que o grande Sérgio Vieira de Mello não esteja mais entre nós. Obrigada, Tiago Anastácio. Já conversaremos novamente.